Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos ao webinar em Fitossanidade e Inovação Agrícola. Temos 500 pessoas inscritas neste webinar. Ainda estão vários participantes a entrar, mas acredito que hoje teremos uma grande audiência desse lado a assistir a este evento. Temos sensivelmente uma hora do webinar, que será moderado por mim, José Martino, e pela colega, a doutora Cláudia Silva, responsável da Agrobi, e teremos a participação de 4 técnicos e investigadores do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Fazendo uma breve introdução aos temas que serão hoje abordados. Começamos com a doutora Patrícia Inácio, vogal do Conselho Diretivo do INIAV, que nos vai falar sobre a importância da especialização avançada em fitossanidade agrícola e o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, o qual define o objetivo de uma União com impacto neutro no clima em 2050. E tendo presente esta realidade, a Comissão Europeia estabeleceu na estratégia do Prado ao Prato a meta de reduzir a utilização global e o risco dos produtos fitofarmacêuticos em 50%, além da redução dos produtos fitofarmacêuticos mais perigosos em 50%. Isto tudo até 2030. Seguir-se-á a intervenção do Dr. Edmundo Sousa com o tema Gestão Sustentável de Pragas. Após esta intervenção, teremos a doutora Lourdes Inácio com o tema Nemátodos. E, por último, a doutora Anabela Nave com o tema Papel dos Polinizadores. Passo então à apresentação da doutora Patrícia Inácio. É atual vogal do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, INIAV. É responsável pelas áreas laboratoriais em laboratórios nacionais de referência, nas áreas da saúde animal, sanidade vegetal e segurança alimentar. Tem vasta experiência na definição, implementação e avaliação das políticas de saúde pública em cooperação com outras instituições nacionais e internacionais, como a Agência Europeia de Segurança Alimentar, o Centro Europeu de Controlo de Doenças e o Códex Alimentários. Olá, doutora Patrícia Inácio, é um enorme prazer tê-la na abertura deste webinar. Obrigado por estar connosco. A primeira pergunta que gostaria de lhe fazer, e para quem nos está a ouvir ficar também a conhecer, é: qual a importância desta especialização avançada em fitossanidade para técnicos que prestam assistência em organizações de produtores ou que pretendam exercer funções como inspectores fitossanitários ou até mesmo como empresários agrícolas? Olá a todos, boa tarde. Para já agradecer o convite de estar aqui hoje para dar a conhecer esta especialização avançada, que eu acho que é de facto muito importante e um passo pioneiro que vai ser dado em termos nacionais na perspectiva da capacitação dos técnicos que prestam apoio no setor agrícola. Hoje em dia, se nós olharmos, a agricultura enfrenta novos desafios enormes, não só em termos mundiais, europeus ou nacionais, pelas várias conjunturas económicas, edafoclimáticas, sociais, que de facto têm feito uma pressão enorme no setor agrícola no sentido da sua modernização, adaptação a estes novos desafios e daquilo que entretanto também já tinha referido, toda esta questão que nós hoje em dia falamos muito, as questões da neutralidade carbónica, do Green Deal, do Farm to Fork, as novas regras da própria PEPAC, fazem de facto, que são questões recorrentes e que falam que são questões de políticas públicas em que o objetivo não são mais do que tentar alinhar a agricultura para enfrentar estes novos desafios das alterações climáticas,
das questões da redução da utilização de produtos fitofármacos, mas também ao mesmo tempo de produzirmos mais e melhor, portanto termos uma agricultura cada vez mais resiliente, mais capacitada para dar resposta, e isso só se consegue fazer seguramente tendo técnicos com maior conhecimento, mais capacitados, com conhecimentos baseados e adaptados às novas metodologias e às novas técnicas que hoje em dia existem. Isso só se consegue com a inovação e com conhecimento técnico e científico especializado. E, portanto, este curso de especialização avançada foi desenhado dessa forma pelos técnicos do INIAV. O INIAV é o Laboratório Nacional de Referência que resultou da fusão de vários institutos e que tem hoje uma capacidade de resposta e uma visão global de toda a produção do setor agrícola e agroflorestal, como poucos institutos têm. Tem uma mão cheia de técnicos muito conhecedores e que de facto vão verter até nos módulos que estão aqui definidos e desenhados, permitir de facto uma visão abrangente que vai desde um conhecimento mais geral da legislação, que muitas vezes ajuda depois na percepção das medidas que são necessárias implementar, até questões muito técnicas, muito práticas de se perceber especificamente uma determinada praga, o seu ciclo, os seus vetores, como controlá-los, como fazer um diagnóstico precoce, a importância de uma colheita bem feita para permitir de facto esse diagnóstico que permite a tomada de decisões ou a tomada de medidas de formas precoces e certas para reduzir o impacto económico e o impacto na produção que estas pragas poderão ter, até depois questões também muito específicas, por exemplo, de uma análise económica. Portanto, eu acho que de facto este curso foi desenhado por forma a dar respostas práticas, com exemplos de casos práticos, para que os colegas, sejam eles inspectores fitossanitários, sejam empresários agrícolas, sejam técnicos que prestam apoio a consultoras ou aos próprios agricultores, terem uma resposta muito mais capaz e capacitada e com um apoio sempre permanente por parte da equipa ao longo do tempo, porque aqui também é uma oportunidade de criar networking, de se conhecerem, de trocarem conhecimentos, e portanto aqui também é um win-win, porque nós seguramente os colegas também vão aprender muito durante todo este processo. Portanto, eu acho que de facto vai ser uma mais-valia muito grande. E insistindo um pouco, qual a importância da especialização na defesa ou proteção das culturas para quem presta assistência técnica em organizações de produtores? Pronto. Como já referi, de facto o curso foi montado muito nesta questão da possibilidade de haver trocas e uma parte, modos práticos de aplicação, até porque seguramente os colegas que aqui virão a seguir irão falar até de questões muito específicas, práticas, da aplicação prática dos seus conhecimentos ao dia-a-dia dos agricultores e ao setor agrícola. É importante sensibilizar depois também para questões muito práticas do cumprimento quer da legislação, quer depois para as questões também da colheita de amostras que de facto permite um diagnóstico adequado, conhecer sinais, sintomas, a importância de atuar preventivamente, quer no surgimento, quer do diagnóstico, através de dispositivos técnicos para efetuar uma resposta melhor, uma monitorização adequada do que se passa do campo. Todas estas skills que são possíveis adquirir vão seguramente permitir uma aplicação, a adoção de práticas mais sustentáveis, e essa sustentabilidade prende-se não só com questões como é óbvio, sustentabilidade na preservação da biodiversidade, na sustentabilidade aplicada ao conceito prático, não é? Mas também a sustentabilidade económica, porque de facto permitir este diagnóstico precoce, reduzir a utilização de fitofármacos que têm o seu custo, reduzir, por exemplo, a aplicação de corretivos de solo, utilizar todos estes conhecimentos como práticas muito mais sustentáveis, permite não só, é um desafio enorme, porque nós hoje em dia temos que olhar para todo o processo
não só na preservação dos recursos naturais, mas muitas vezes ter mesmo que os recuperar, e também manter a sustentabilidade económica, quer dizer, nós nunca nos podemos também desligar que existe sempre a componente económica associada, não só com redução de custos de produção, como redução de perdas associada à produção, derivadas de más práticas ou de diagnósticos tardios de doenças, que se pudesse, por exemplo, intervir numa fase precoce, trariam de facto benefícios para todos. Acho que a possibilidade de partilhar com os colegas que já fazem acompanhamento, quer no âmbito do controle oficial, quer no âmbito das consultas fitossanitárias, fazem ao setor agrícola, que tem muitos projetos e que podem também vir a partilhar convosco os resultados destes projetos em situações já muito avançadas de práticas diferentes de produção e de práticas diferentes de utilização por exemplo, das questões relacionadas com a luta biológica, a luta biotécnica, será de facto muito vantajoso. Tudo isto irá culminar num aconselhamento agrícola baseado no conhecimento técnico, científico, com base em inovação, que será seguramente benéfico para todos. Será sem dúvida uma mais-valia. Passando à última questão, um dos aspectos que se deve realçar é a originalidade dos temas abarcados e a atualidade dos mesmos. Um deles é a apicultura e a sua compatibilidade com a agricultura. O porquê deste tema? Bem, as questões relacionadas com os insetos polinizadores são cruciais, são seguramente quem trabalha no setor agrícola, quem trabalha com estas questões diariamente, sabe bem da importância da preservação dos ecossistemas, da importância que estes insetos polinizadores têm na sua produção e também o declínio que tem sido divulgado cientificamente, quer pela Comissão Europeia, quer por vários estudos que existem. 1 em cada 10 espécies de abelhas e de borboletas está em via de extinção e 1/3 está em declínio. Portanto, isto tem um impacto em termos de preservação da biodiversidade, da preservação do meio ambiente, face à importância que estes agentes polinizadores têm até para a própria produção agrícola, tem um impacto muito grande e é muito importante. Portanto, é muito preocupante este declínio que é visível e, portanto, há um conjunto de medidas que foram tomadas ou incentivadas por parte também destas políticas públicas, no sentido de incentivar a preservação dos habitats naturais, da biodiversidade, da redução da utilização de pesticidas que são nocivos para as abelhas, a importância de conjugar sistemas produtivos e a importância que a própria apicultura tem para a promoção desta biodiversidade e para a promoção do setor agrícola e, portanto, não incluir aqui neste curso de especialização esta parte da matéria era deixá-lo coxo. Portanto, aqui a importância que de facto eles têm, o sentido de intensificar os esforços para combater esta perda de biodiversidade e este declínio dos insetos polinizadores é muito importante. E daí a necessidade de introduzir o tema, reforçá-lo, relembrá-lo sempre, porque eu acho que nestas questões muitas vezes os próprios agricultores são aqueles que são os mais atentos e os técnicos que trabalham nesta área são as pessoas mais atentas e que mais valor de facto dão a estes temas e saber aprender estratégias diferentes e melhores para promover a sua recuperação é muito importante. Doutora Patrícia Inácio, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. Vou avançar e apresentar o próximo orador. Boa tarde a todos. É o doutor Edmundo de Sousa, é investigador no INIAV, tendo como principais áreas de investigação a avaliação dos mecanismos envolvidos no declínio da floresta portuguesa. É especialista em gestão sustentável de pragas, em entomologia florestal e em insetos xilófagos. É autor de mais de 300 artigos em revistas internacionais e nacionais e mais de 10 capítulos de livros. Será o coordenador do módulo 4 da especialização avançada em fitossanidade agrícola. Dr. Edmundo de Sousa, é um enorme gosto
tê-lo neste evento. Obrigado. E passo Obrigado eu. Passo às questões. Como atuar a médio prazo para conciliar a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental? Sim. Antes de responder à sua pergunta, queria agradecer este webinar. Acho que vai ser muito vantajoso para a nossa comunidade nacional que trabalha no setor agrícola e florestal, e por isso bem-vindos a todos, e espero que seja muito útil esta nossa intervenção nesta área. Agora, respondendo à sua pergunta, efetivamente todos nós sabemos que o setor agroalimentar tem um papel muito relevante para a economia nacional, mas a globalização dos mercados verificada nos últimos anos impôs transformações importantes que tiveram a ter em conta a garantia da qualidade e segurança dos produtos alimentares. Contudo, existe um grande desafio em termos mundiais, já que se estima que será necessário um aumento de 70% da oferta alimentar para os 9 mil milhões da população mundial até 2050. Bem, alcançar este crescimento da produção agrícola, assegurando simultaneamente a conservação da biodiversidade, uma gestão sustentável dos recursos naturais, a valorização das paisagens rurais e a contribuição para a vitalidade e coesão económica e social dos territórios rurais, é um dos grandes desafios que a agricultura terá de vencer a nível mundial. Em Portugal, devido à grande dispersão e pulverização do setor, com muitas empresas de micro e pequena dimensão, existe uma certa dificuldade na obtenção de efeitos de escala e na capacidade de negociação, uma vez que este setor está dominado pelas grandes cadeias de distribuição, e nomeadamente, sabemos, as grandes superfícies de supermercados. Esta fragmentação do tecido empresarial, a par da dimensão do país, que, como sabemos, é pequena, não se coaduna com o desenvolvimento de grandes explorações, e o fraco peso negocial no mercado internacional tem conduzido algumas empresas para estratégias mais focadas em nichos de mercado específicos e na valorização e diferenciação dos produtos. Neste âmbito, por exemplo, podemos salientar o que está a passar com a agricultura biológica, e é um setor que constantemente está em grande crescimento, ainda não atingindo a sua dimensão que poderá vir a manter, mas que eu gostaria de salientar este aspecto da agricultura biológica. Outro grande desafio que nós temos é o peso elevado dos custos operacionais, em especial os custos com energia e transporte. E este é também um grande obstáculo para as empresas portuguesas. Assim, eu penso que o desenvolvimento de sistemas de produção primária terá de ser eficiente na utilização dos recursos, por um lado, e na produção dos serviços do ecossistema. E este é um dos grandes desafios que iremos ter de enfrentar. Falar em desafios futuros se podem esperar com as alterações climáticas no âmbito da fitossanidade das culturas e das espécies florestais? É verdade. É já um ponto assente que todos nós sabemos que a agricultura e a floresta têm vindo a ser gravemente afetadas pelas alterações do clima que se têm verificado nas últimas décadas. O problema é que estas projeções até ao final do século XXI dão situações de agravamento das tendências observadas, devido em grande parte à acumulação dos gases com efeito de estufa. Neste âmbito, o setor alimentar é responsável por mais de 1/3 dos gases com efeito de estufa a nível mundial. Isto diz respeito a todos os elos do processo, à forma como produzimos, como transformamos, como embalamos, como transportamos os alimentos até ao consumo. Curiosamente, cerca de 80% de todas as florestas que estão a ser cortadas em todo o mundo é para dar lugar a terras agrícolas. Na Amazónia, por exemplo, as árvores estão a desaparecer a um ritmo alarmante para dar lugar a plantações, por exemplo, de soja. A ironia é que estas florestas são indispensáveis na luta contra as alterações climáticas porque absorvem o dióxido de carbono. Isto são só temas para refletirmos. Por outro lado, o que é que se passa na região mediterrânea?
ela é identificada como a mais vulnerável, a nível da União Europeia, aos choques produzidos pelas alterações climáticas. Os estudos desenvolvidos a nível da União Europeia projetam uma redução muito significativa da produtividade agrícola para esta região. Os cenários de evolução climática em Portugal, até ao final do século XXI, apontam para condições progressivamente mais desfavoráveis para a atividade agrícola e florestal, decorrentes da redução da precipitação. Pensa-se que até 2050 pode haver menos 30% da precipitação que tínhamos em 2020, aumento da salinidade e da temperatura. Esta temperatura anda à roda também, é claro, é uma estimativa de um aumento de 3,5 graus centígrados. Claro que estas situações, juntamente com o agravamento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como aconteceu já, por exemplo, este ano a nível mundial, e do aumento da suscetibilidade à desertificação, é mais um desafio que nos vamos ter de enfrentar nos próximos anos. Muitas colheitas têm falhado devido a estas condições climatéricas extremas, como muitas vezes verificamos nos noticiários. Agora, este facto tem consequências não só para os agricultores, mas também para a segurança alimentar a nível mundial. Aspecto particular que eu gostava de referir é a questão do solo. O solo é um dos recursos naturais estratégicos para o desenvolvimento do setor. Importa salientar que, a nível de Portugal, cerca de 58% do território continental estão com grande vulnerabilidade para a desertificação, sobretudo no sul, no interior, centro e norte do país. Agora, a resposta da vegetação a estas alterações não é claramente conhecida, efetivamente, isto são tudo estimativas, mas provavelmente poderá incluir modificações ao nível da fenologia das plantas, modificações bioquímicas, modificações moleculares, que afetam também as suas interações com as pragas e doenças, com os agentes bióticos, originando um aumento da agressividade destes agentes e alterações nos seus ciclos biológicos. Também, por outro lado, as alterações climáticas associadas ao comércio global, à circulação de bens e pessoas, aumentam também a probabilidade de transferência e propagação de plantas invasoras e de pragas e doenças, e podem favorecer em muito o estabelecimento permanente destes organismos exóticos em novas áreas. Por isso, é necessário chamar a atenção e tem que se desenvolver esforços para a mitigação das alterações climáticas, através, por um lado, da redução das emissões de gases, com efeito de estufa, obviamente, do aumento do sequestro do carbono, da produção de energias renováveis e o aumento da resiliência dos ecossistemas a estas alterações. Excelente. E como aumentar a resiliência dos sistemas de produção agrícola e florestais, tendo em consideração a redução do uso de pesticidas estabelecida na estratégia do Prado ao Prato até 2030? Este é um desafio enorme. Começamos agora com perguntas ainda mais difíceis. Todos sabemos, de facto, que as pragas e doenças causam perdas de produção anuais na agricultura e na floresta e aumentam os custos de produção. Segundo a FAO, ocorre anualmente uma perda de 20% a 40% da produção agrícola mundial de alimentos devido a estes agentes. O aumento da produção de alimentos tem sido conseguido só com o uso de pesticidas. E também, segundo a FAO, no mesmo documento, estima-se que anualmente ocorra a aplicação de cerca de 2 milhões de toneladas de agroquímicos, com fortes efeitos negativos nos ecossistemas, obviamente. Contaminação ambiental de solos e águas, entram na cadeia alimentar e provocam a bioacumulação em níveis tróficos superiores. Mas também, outro efeito destes tratamentos químicos foi o aumento da resistência de pragas e doenças, que tem crescido exponencialmente nos últimos 40 anos, a um ou mais princípios ativos de agroquímicos.
Por exemplo, mais de 500 espécies de insetos já foram identificadas com resistência a pelo menos um pesticida. E, por outro lado, também se tem verificado que muitas pragas secundárias que não causavam danos passaram a ser pragas-chaves, especialmente causadas pela destruição dos inimigos naturais. Bem, para fazer frente à ameaça real de perdas na produção agrícola, é preciso evoluir nos métodos que têm vindo a ser empregados na agricultura. A solução quase única até aqui tem sido o uso de produtos químicos, mas que não se pode sustentar mais esta estratégia. Como já foi referido, a gestão sustentável das culturas, já implementada na PAC e incentivada pelo Pacto Ecológico Europeu, prevê a redução do uso de pesticidas em mais de 50% até 2030. Muitos destes pesticidas já têm vindo a ser gradualmente retirados do mercado e o seu uso estritamente regulamentado. Este facto, é verdade, irá confrontar os produtores com maiores dificuldades quanto às possibilidades e à eficácia da proteção das culturas. É verdade também que esta fase de transição até ao aparecimento de soluções alternativas será um grande desafio para o setor. Mas para isso estamos cá nós também para contribuirmos para o aparecimento de estratégias alternativas. Certo, e então tendo em consideração o que referiu, não será necessário que os agricultores e produtores florestais recorram cada vez mais a estratégias alternativas no controle de pragas e doenças? Sem dúvida nenhuma. As pragas e doenças são expressões da falta de diversidade biológica e impostas pelas monoculturas. Este é um facto que nós todos teremos que ter presente nas nossas cabeças. E também que a cada intervenção para erradicar uma ameaça, um novo ciclo de problemas pode surgir. Isto é tipo uma bola de ping-pong. Sem assistência adequada, o produtor é conduzido a entrar num ciclo de dependência de tratamentos, reduzindo drasticamente a margem de lucro. Isto é um facto. Agora, então o que fazer? Em primeiro lugar, uma nova perspectiva terá de ser implementada através da escolha e da adoção de sistemas de produção, usando tecnologias que permitam melhorar a eficiência do uso da água e de nutrientes, assim como ajustar e diversificar as culturas mais apropriadas ou variedades a cada um dos locais. A questão da eficiência do uso da água e nutrientes é um dos pontos mais importantes que teremos que refletir nos próximos anos. Em segundo lugar, será necessário o estabelecimento de estratégias alternativas ao controle de pragas e doenças por meio da viabilização e intensificação do uso do controle biológico, como já foi referido, da utilização de biopesticidas, luta biotécnica, uso de drones, uso de dados providos por satélites, etc. Portanto, há toda uma série de novas ferramentas que vamos ter de começar a utilizá-las ao nível do setor agrícola. Em segundo lugar, teremos que ter a implementação contínua da situação dos pontos críticos, iniciando-se logo com a dificuldade de implementação de sistemas de produção e de monitorização. Este é um dos grandes aspectos fundamentais que também já foi referido. Contudo, os sistemas de avisos agrícolas já existentes em Portugal podem ser um auxiliar no acompanhamento da evolução e no tratamento de pragas e doenças. Quanto aos meios de luta, estes estão atualmente disponíveis algumas tecnologias alternativas à luta química, que podem ser utilizadas tanto em grandes empreendimentos rurais como em pequenas propriedades. Mas, volto a referir, algum trabalho de investigação terá ainda de ser feito, devido ao desconhecimento científico dos mecanismos que regem a sua ação e da ausência de estudos de eficácia de inimigos naturais para muitas pragas. Doutora Edmundo Sousa, para terminar, de que modo é que este curso de fitossanidade pode ajudar os técnicos que prestam assistência técnica fitossanitária aos agricultores e produtores florestais? Eu penso que a doutora Patrícia Inácio já de um modo geral respondeu e fez uma síntese
da importância deste curso. O que eu acho que é mais importante é começarmos a fornecer aos técnicos uma visão integrada dos problemas, perceber que quando falamos de pragas e doenças, não estamos especificamente só a falar da praga e doença, estamos a falar também do seu hospedeiro, estamos também a falar do seu ecossistema e teremos que, de uma vez por todas, começar a ter uma visão integrada, de gestão integrada, de proteção integrada das culturas no meio ambiente. E essa é uma das importâncias deste curso, é precisamente tentar fornecer essa visão integrada, juntamente aos técnicos, para começarmos a melhorar e começarmos a responder aos desafios que eu já referi nas outras perguntas e que penso que com os quais nós teremos que nos preocupar, mas todos juntos. Portanto, isto não pode ser, não há áreas específicas, temos que encarar, volto a frisar as coisas, mais ao nível do ecossistema e teremos todos que trabalhar em conjunto. Doutor Edmundo Sousa, agradeço a excelente lição que nos deu, pelo menos para mim. Obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Passo a palavra à doutora Cláudia Silva, que irá moderar a segunda parte deste webinar e fazer a intervenção final de encerramento deste evento. Muito obrigado. Despeço-me, votos de excelente trabalho. Uma boa tarde. Irei então agora pedir a intervenção da doutora Lourdes Inácio. A doutora Lourdes Inácio é investigadora do INIAV, tem dedicado a sua carreira à proteção das culturas e da floresta contra doenças causadas por nematodos e interações multitróficas, participa e lidera em 30 projetos nacionais e internacionais, publicou mais de 40 artigos, capítulos de livros e trabalhos e apresentações. Será a coordenadora do módulo 8 da especialização avançada em fitossanidade agrícola. E a minha primeira pergunta, doutora Lourdes Inácio, é a seguinte: é sabido que muitas doenças das culturas e mesmo da floresta são transmitidas por insetos. Em que medida o conhecimento destas relações é importante na proteção das plantas e de que modo é que o curso se propõe a abordar esta complexidade? Ora, viva, boa tarde, muito obrigada pelas palavras tão gentis de apresentação. Na realidade, eu também, mais do que falar só de nemátodos, gostaria também de dar alguma atenção às relações tróficas que os diversos agentes causadores de doença estabelecem entre si. De facto, a natureza é um todo. Nós, quando a pretendemos estudar e compreender, é que tendemos a particularizar. E no caso das pragas e doenças que causam problemas às plantas, também fazemos isso e dividimos os inimigos das culturas em bactérias, em fungos, em nemátodos, por aí. Ora, arriscamos um pouco a perder a visão do conjunto. Na realidade, todos estes organismos interagem e muitas vezes em nosso prejuízo. E de facto temos agentes patogénicos, lá está, as bactérias, fungos, vírus, nemátodos que são transmitidos, que são inoculados, por exemplo, por insetos. Outras vezes há ainda mais agentes envolvidos em todo o ciclo de uma doença. Ora, neste curso, tirando justamente partido da multidisciplinaridade dos investigadores do INIAV e do conjunto de técnicos aqui reunidos, será efetuada uma abordagem mais holística, portanto, visando justamente dotar os formandos com essa visão de conjunto dos problemas fitossanitários numa perspectiva depois de gestão integrada dos agentes causadores de doenças, quer em ecossistemas quer em ecossistemas florestais, quer nos sistemas agrícolas. Os nemátodos causam danos avultados e grandes perdas na produção agrícola e na floresta. No entanto, são ainda um grupo de agentes patogénicos relativamente desconhecido. Portanto, a minha pergunta seria: quais as razões que levam a que estes organismos sejam tão negligenciados? E depois, no fundo, para quem nos está a ouvir, importa perceber em que medida
é que o curso pretende colmatar este desconhecimento generalizado acerca dos nemátodos fitoparasitas. Sim, senhora. Bem, de facto, não faz sentido nenhum os nemátodos serem tão negligenciados. Basta dizer que são os animais mais numerosos do planeta. 4 em cada 5 animais do planeta são nemátodos. Só por aí já lhes dá uma grande importância. No que diz respeito aos nemátodos que afetam as plantas, é sabido que causam milhões de dólares, euros de prejuízos anualmente, e daí ser tão importante dar-lhes a devida atenção. Por outro lado, é verdade que os sintomas que causam são frequentemente confundidos com os sintomas causados por outros problemas, quer bióticos, quer abióticos. Neste curso, em particular, daremos uma particular atenção à avaliação desses sintomas, justamente no sentido de não os negligenciar, de não os confundir tanto com outros problemas fitossanitários. Portanto, aprender a identificar melhor os sintomas potencialmente causados por nemátodos fitoparasitas. Depois, como já disse a doutora Patrícia Inácio, a amostragem, uma boa análise, um bom diagnóstico nunca poderá acontecer se previamente não houve uma amostragem adequada, se não chegarem ao laboratório as amostras mais representativas do problema fitossanitário no terreno. Esses serão os principais enfoques que nós daremos aqui na parte da nematologia e depois, claro, o modo de diagnosticar a doença causada por nemátodos fitoparasitas. Doutora Lourdes Inácio, sabemos que de entre os inimigos das culturas há aqueles que consideramos organismos de quarentena. Presume-se que esta designação não seja meramente académica. De onde provém e qual o impacto dessas espécies na atividade agroflorestal do país e o que temos de esperar da sua prevalência no futuro próximo? Certo, é uma questão interessante. Isto de ser praga de quarentena ou doença de quarentena prende-se desde logo com os danos que o agente causa numa cultura. Só será considerada praga de quarentena se de facto se vier a revelar como causador de grande impacto na cultura ou nas culturas, às vezes em diversos hospedeiros. E por outro lado também tem a ver com a distribuição, ou seja, a sua presença ou ausência numa determinada área. Por exemplo, é mais fácil talvez dar um exemplo. Um agente que cause graves problemas na cultura do arroz, sei lá, no Sudoeste Asiático, e que não exista na Europa, será considerado um agente de quarentena para o continente europeu. Ou se existe, por exemplo, em Itália, mas não existe em Portugal e Espanha, nesse caso será um organismo de quarentena para estes países aqui da Península Ibérica. Portanto, prende-se por um lado com danos que possa causar em certo ou em certos hospedeiros e depois pela presença ou ausência numa determinada região. Naturalmente que com o movimento generalizado de bens e de pessoas em termos globais, haverá uma maior capacidade de expressão destes agentes. Portanto, tendencialmente haverá maiores problemas emergentes para as nossas culturas. E, claro, um cenário de alterações climáticas só contribuirá para agravar este problema e organismos que antes não conseguiam estabelecer-se em determinadas regiões passam agora a ter essa capacidade. E esses conhecimentos, essas noções serão também transmitidas ao longo deste curso e eu penso que serão importantes até porque lançam um alerta para toda esta capacidade de expressão dos organismos e os de quarentena são particularmente relevantes, naturalmente. Queria só fazer uma última questão. Que conselhos deixaria a quem pretende desenvolver a sua atividade na área da fitossanidade e de que modo é que o que estamos aqui hoje a abordar poderá contribuir para formar técnicos mais preparados? Um bom profissional, um técnico que pretenda ser um bom profissional tem que ter conhecimento.
ter conhecimento é poder. É poder fazer, é poder aconselhar, é poder inovar, é poder encontrar soluções, encontrar alternativas. Portanto, eu creio que este conjunto, todo este conjunto de técnicos que nós temos no INIAV pode proporcionar essa transmissão de conhecimentos, quer pelo seu saber, naturalmente, quer ainda pela possibilidade de podermos pôr em prática, porque o curso também vai ter uma forte componente prática, podemos pôr em prática um conjunto de atividades que contribuirá para a aquisição de conhecimentos dos nossos técnicos, e lá está, aparece a abordagem mais generalista, mais holística dos problemas fitossanitários, visando naturalmente a gestão integrada de pragas e doenças. Portanto, no fim, teremos aquilo que pretendemos, técnicos melhor preparados para defender a produção e as florestas em termos nacionais. Obrigada, doutora Lourdes Inácio, pelos seus esclarecimentos. Eu passaria agora então a apresentar a doutora Anabela Nave. A doutora Anabela Nave também é investigadora do INIAV, é especialista em proteção de plantas, entomologia agrícola e proteção biológica de conservação. E em áreas de investigação como a biodiversidade funcional, a entomofauna, a vespa velutina, a gestão integrada de apiários e flora apícola. Estrutura e implementa programas de investigação e desenvolvimento, lidera também equipas multidisciplinares nacionais e internacionais e será docente do módulo 3 da especialização avançada em fitossanidade agrícola. Olá, boa tarde, doutora Anabela Nave, por favor, passaria aqui a palavra então. Por que falar de apicultura quando queremos falar de fitossanidade? Olá, muito boa tarde a todos, aos meus colegas palestrantes e ao fórum, que é rico e continua a aumentar, vai-se vendo que as pessoas estão interessadas e não se foram embora, portanto estamos a conseguir passar informação útil e relevante, que é este o propósito. Obrigada também pelo convite para estar aqui a falar de um tema que é transversal. Portanto, a apicultura é uma atividade produtora enquanto atividade e, ao mesmo tempo, é uma atividade que presta um serviço à agricultura enquanto atividade em que temos polinizadores que estão no nosso ecossistema. E os serviços da polinização, aliás, todos nós nos vamos completando em termos de informação neste webinar, é interessante, e eu vou, de certa forma, elencar mais alguns argumentos para aqueles que já foram expostos, e, nomeadamente, pela comunicação que iniciou a doutora Patrícia Inácio, porque, na realidade, esta questão da polinização é tão ou mais importante como o facto de sabermos que quer a quantidade, quer a qualidade dos alimentos, dos frutos em particular, está dependente da polinização. E no caso da apicultura estamos com a polinização entomófila e, de certa forma, uma das mais relevantes e importantes em termos mundiais, digamos assim. É também importante para a rentabilidade agrícola e, ao mesmo tempo, também para a segurança alimentar. Portanto, não deixa de fazer sentido, se estamos a falar de fitossanidade, falar da atividade apícola. Por outro lado, a apicultura tem um elemento animal, a abelha doméstica, que no caso de Portugal, a Apis mellifera iberiensis, que todos nós conhecemos, é um polinizador de elevada eficiência e, portanto, podemos contar com esta espécie para ajudar na polinização entomófila das nossas culturas. E a apicultura é uma atividade transversal a todo o país. Nós não temos nenhuma freguesia de Portugal, creio eu, que não tenha apiários, portanto não temos nenhuma freguesia do país que não tenha polinizadores e, por outro lado, também o nosso país é tão biodiverso e em termos de ecossistemas tão rico e diverso que também não temos nenhuma zona onde não se pratica agricultura. Portanto, há aqui uma grande interação e não podemos desfragmentar aquilo que no ecossistema é mais um elemento. Nós sabemos que a apicultura, neste caso, produz uma grande quantidade de insetos, quase podíamos dizer que produzimos quase em massa insetos de uma forma bruta, digamos assim, insetos estes que trazem então uma série de benefícios e que não podemos deixar de equacionar.
Um aspecto muito importante e que temos estado também a falar neste fórum é a importância de manter a biodiversidade, e a apicultura promove, isto é muito importante, promove a diversidade genética. E nós, tendo plantas diferentes no ecossistema, já nenhum de nós é a favor de uma monocultura, tudo isso é evidente nas nossas conversas e nas nossas posturas, enquanto técnicos, enquanto investigadores, e nós conseguimos otimizar e melhorar esta não monocultura, introduzindo também diversidade genética. E aí os nossos polinizadores têm também essa vertente. Por outro lado, não podemos falar de sanidade e de fitossanidade se não falarmos de apicultura e de polinizadores. E aqui entramos na questão do Plano Nacional do Sustentável dos Pesticidas. No Plano Nacional do Sustentável dos Pesticidas, por todas as razões que já foram apresentadas, os serviços da apicultura e a proteção associada aos polinizadores e aos apicultores em particular tem que ser colocada, tem que ser equacionada e tem que ser muito bem gerida do ponto de vista de estratégias agrícolas, não só por toda a problemática associada aos efeitos secundários dos pesticidas, inclusive nos rótulos, uma das informações tem a ver com os efeitos secundários para a fauna auxiliar, como também para os organismos em geral. Portanto, não podemos nunca dissociar estas duas questões e devemos sempre fazer uma escolha bastante importante do ponto de vista de escolhas agrícolas, nunca ponto de parte a questão da apicultura, dos polinizadores em geral, da apicultura e da apis mellíferas em particular, e claro, no nosso país, e tendo em conta que a agricultura ainda está muito dependente de agroquímicos, de pesticidas, de fitofarmacêuticos, daquilo que lhes queiramos chamar, temos que contar com estes indivíduos e protegê-los, e por isso faz todo sentido. Aproveitando aqui que falamos também em biodiversidade, pode-nos explicar, doutora Anabela, para quem nos está a ouvir, o que é isto da biodiversidade funcional e, no fundo, qual é o interesse para a proteção biológica de conservação? Sim, isto está tudo encadeado ao fim e ao cabo. Eu penso que estamos a falar de pessoas que têm formação nestas temáticas ou que pretendem mais formação, e nós sabemos que até determinada altura fomos tendo formação muito encaixada, digamos assim. Isto é agricultura, aquilo é floresta, aquilo é ambiente. Parece que as coisas estavam não interligadas. O que acontece é que, se nós queremos promover uma agricultura sustentável, nós temos que pensar em tudo isto, não é? Como já falámos, temos que conservar os recursos, e os recursos é o solo, é a água, é a biodiversidade, e nós não conseguimos preservar dizendo vou preservar. Temos que ter práticas de gestão, práticas de implementação de estratégias agrícolas em que estes recursos ou são melhorados ou são preservados. E aí todos nós temos que dar prioridade às estratégias não químicas. Obviamente que, quando tem que ser e não há outra alternativa, recorremos a elas. E, portanto, temos que permitir que o ecossistema, ou os diversos ecossistemas, porque temos imensos, sejam preservados e sejam potenciados os próprios serviços associados a esta biodiversidade funcional. E aí entra as nossas interações, que eu penso que são por todos nós subejamente conhecidas, a fauna e a flora, as relações que existem entre elas, as cadeias tróficas que estão associadas, e não pensar esta infestante está aqui, ou esta erva daninha, ou esta flora natural está aqui, não me interessa, porque na realidade ela interessa muito, porque ela faz parte desta biodiversidade. Associado àquela flora, àquela espécie, pode estar espécies que nos podem causar problemas às culturas, mas também podem estar muitas daquelas que são extremamente importantes do ponto de vista de fauna auxiliar. E gerir todas estas variáveis obriga-nos a que queiramos saber mais. Por isso aqui estamos, porque o nosso conhecimento não parou no tempo, porque nós percebemos hoje em dia, por exemplo, em relação aos polinizadores, eu de pouco sabia relativamente à quantidade de polinizadores que podem existir, às funções que eles exercem, à importância de cada um deles em relação a uma espécie em concreto, a uma cultivar em concreto, a um ecossistema em concreto. Portanto,
tudo isto é uma panóplia de informação que nos obriga a continuar na busca do conhecimento, nas conversas com quem sabe mais de alguns temas, porque nós não conseguimos dominar tudo, não é? E quando nós sabemos, por exemplo, só para reforçar um bocado a questão que levantou, da biodiversidade funcional e de como é que isto se relaciona com a proteção biológica de conservação, quando nós sabemos que cerca de 80% dos polinizadores depende de vegetação espontânea, eu não posso, eu enquanto técnica, enquanto investigadora, não posso estar a querer que tenha uma monocultura. Isto é um contrassenso, eu tenho que ter esta informação. Eu, quando sei que 57% dos insetos polinizam culturas, eu não posso negligenciar o papel destes indivíduos no ecossistema. Portanto, eu tenho que lutar por saber mais e para ter uma agricultura mais sustentável. Para isso tudo, claro, obriga-nos, e ainda bem, porque nós também queremos esse conhecimento, a saber e a querer saber um pouco mais das dinâmicas populacionais e de que forma é que podemos cada um de nós ter um papel mais ativo naquilo que se vai fazendo, nomeadamente na Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, e até numa coisa que muitas vezes parece que não é nada connosco, os próprios 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas estão assentes em muitos dos problemas que nós queremos resolver, ou pelo menos atenuar, erradicar a fome, ter água potável, proteger consumos sustentáveis, etc. Portanto, tudo isto faz parte. Clarifique-nos, por favor, os polinizadores são predadores? Pois, essas são aquelas questões que cada vez mais estamos interessados em saber, até porque sabemos, para além da questão daquele polinizador que já falámos e que ao mesmo tempo faz parte de uma atividade, não é? Que é a abelha, que nos presta imensos serviços, que nós utilizamos muitos dos produtos também na agricultura, a cera para proteger feridas de poda, etc. Muitas outras valências que tem, nós temos uma quantidade de polinizadores que ainda não estão conhecidos, mesmo em Portugal, mesmo Portugal continental e nos arquipélagos. Portanto, sabemos o que são os polinizadores, não é? Grosso modo falando, qual é a função, mas muitos deles nós não conhecemos e sabemos, fomos educados de certa forma para a importância da fauna auxiliar na agricultura. Fauna auxiliar esta que exerce muito papel de predação. Ou seja, eu até incluía mais o termo fauna auxiliar ou fauna útil do que propriamente predadores no sentido estrito. E direi que muitos da nossa fauna auxiliar, seja vertebrados, seja invertebrados, sejam dos artrópodes, os ácaros, os insetos, e nos insetos as abelhas selvagens, as abelhas domésticas, outros polinizadores, seja em relação aos vertebrados, as aves, os mamíferos, os répteis, os anfíbios, os micro-organismos, cada vez mais nos vão surpreendendo porque conseguimos saber que muitas das espécies nestes chavões são também polinizadoras. E por isso não podemos só pensar que, pronto, eu estou a proteger a abelha, não é? Porque tem uma atividade e nós conhecemos, mas na realidade nas cadeias tróficas nós temos uma carrada de indivíduos, sejam eles fauna ou flora, mas neste caso em relação à fauna, que são super importantes. E podemos dizer, para baralhar e voltar a dar, que os polinizadores são predadores, sim, muitos, e há muitos polinizadores que não são predadores, ou em parte do seu ciclo, ou durante o seu ciclo de vida. Em termos de exemplos, por exemplo, os cirfídeos, que são dípteros em toda a fase do seu ciclo, são sim polinizadores, ou por outra, não fazem mal à cultura, porque acabam por ter fases em que não interferem, mas depois temos outros que são extremamente importantes e que até conhecemos bastante, os lepidópteros, em que muitas das espécies, os lepidópteros na fase adulta são polinizadores e temos nos seus estados imaturos algumas fases que nos causam problemas. Mas isto é assim, é um complexo e nós temos que saber conhecer para saber proteger, para saber, de certa forma, potenciar. Portanto, muitos dos polinizadores são predadores e muitos dos predadores são polinizadores e temos que saber mais sobre isto tudo. Doutora Anabela, como especialista nesta área, podemos contar com outras plantas ou insetos para ajudarem na melhor proteção das nossas culturas? Sem dúvida que sim. Nós estamos a rematar o nosso webinar.
E sem dúvida que sim, eu até acrescento mais ainda, não é só nas nossas culturas, mas na nossa saúde, porque tudo isto está dependente da nossa forma como vivemos, e a nossa saúde está dependente de tudo isto. Se eu viver num meio com menos poluição, com mais equilíbrio, obviamente que eu tenho uma saúde muito melhor e, portanto, podemos contar com todas estas interações, que, como mais uma vez volto a dizer, sabemos de muitos, muito pouco. Portanto, de muitas espécies nem sequer sabemos que existem e dessas não sabemos nada e temos que aprender. O que nós sabemos é que todos estes indivíduos estão no ecossistema por funções muito importantes. Se realmente há um que desregula e que precisa de interação, se calhar vamos ver o que é que os outros podem fazer e promover esses para criar esse reequilíbrio. E, portanto, se as plantas são repositórias de insetos, há alguns deles que nós não queremos, essas plantas também são repositórias muitas vezes de insetos úteis que nos podem ajudar a reduzir drasticamente dinâmicas não sustentáveis nas nossas culturas. Portanto, temos que ter mais espaço para o desconhecido, para ter capacidade de aceitar novas estratégias que já foram até mencionadas para promover muitos destes indivíduos que estão em cadeias alimentares. Sabemos pouco de polinizadores silvestres, nós sabemos muito de domésticos e sabemos que temos que os proteger melhor. Já falámos aqui nas alterações climáticas, no efeito dos pesticidas, mas dos silvestres sabemos muito pouco. Mas nós sabemos e felizmente estamos com projetos muito importantes em curso. Nós, INIAV, temos vários projetos em todas estas temáticas. Vou focar-me num só ponto de remate que foi de um grupo operacional que foi o projeto Polimax, que tinha como objetivo promoção e aumento da eficiência da polinização entomófila em fruteiras, macieira, pereira, cerejeira, e o que nós conseguimos perceber foi que a quantidade de polinizadores que existem nestes ecossistemas, nestas culturas, que são tão ou mais importantes do que aqueles que conhecemos e que ajudam-nos, de certa forma, a melhorar a produção e a qualidade dos frutos que daí advêm, e outras questões que às vezes nem nos lembramos, porque ao melhorar a qualidade dos frutos, melhoramos também a conservação dos mesmos, portanto menos percas nas câmaras de frio, e ao mesmo tempo estes produtos mantendo-se por mais tempo, temos também abordagens comerciais muito mais interessantes e possibilidades de exportação e de manutenção da fruta durante maior período de tempo sem que seja consumida, ou seja, reduzindo percas na cadeia produtiva. Ou seja, eu penso que temos todos a ganhar em aprender mais, em estar mais atentos a fatores com os quais não nos ensinaram a trabalhar com eles, a gerir, mas é isso, nós somos técnicos, somos investigadores, somos cidadãos atentos e, portanto, temos que estar cá, continuar receptivos, e eu acho que é isso que este curso também nos pode ajudar a fazer, é trazer novas elencagens, cruzamentos de informações com especialistas em temas, permitindo um todo que, se calhar, ir buscar aqui, ali ou colar separadamente, nos demoraria muito mais e ficaremos todos mais ricos, com certeza. Eu Obrigada. penso que é essa a resposta final relativamente a esta questão. Muito obrigada. Obrigada, doutora Anabela. Eu agradeço a participação aos 4 oradores deste webinar, doutora Patrícia Inácio, vogal do Conselho Diretivo do INIAV, doutor Edmundo Sousa, a doutora Lourdes Inácio, a doutora Anabela Nave. Muito obrigada a todos pelas excelentes intervenções. Este agradecimento é extensivo ao meu colega e CEO da Espaço Visual, José Martinho, pela introdução e moderação da primeira parte do webinar. Um agradecimento pessoal por todo o trabalho de organização desta parceria entre o INIAV e a Agrobi Business School. E, na minha opinião, este evento foi um excelente epítome para a especialização avançada em fitossanidade agrícola, cujas inscrições terminam já no dia 24 de julho. Esta especialização dura 9 meses, portanto vai começar a dia 15 de setembro e terminará a dia 6 de junho de 2024, cujo corpo docente é constituído por 29 investigadores e técnicos superiores do INIAV. É um privilégio enorme poder contar com tantos técnicos e investigadores do Laboratório Nacional de Referência. É a primeira vez em Portugal que temos uma formação avançada em fitossanidade agrícola tão relevante e completa como vimos aqui hoje.
Contará com aulas em videoconferência e práticas de campo e laboratoriais. Eu faço votos que aproveitem e se inscrevam nesta especialização avançada. Deixo também o nosso e-mail, caso queiram colocar alguma questão, info@agrobi.pt. Muito obrigada a todos e a todas que participaram neste webinar. Bem-ajam. Boa tarde. Obrigada também. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.